Meus queridos, finalmente estamos na última semana antes de Natal. É o quarto domingo do Advento. E olha que o Evangelho segundo Mateus, capítulo 1, versículos de 18 a 24, tem um recado importantíssimo para nós que estamos já nesse clima de Natal. E o tema da liturgia deste final de semana é o seguinte: Deus está conosco, não é mais um Deus para buscar, mas para acolher, ir ao encontro dos seres humanos. O Evangelho de Mateus começa com a genealogia de Jesus. Lemos em Mateus, logo no primeiro versículo: livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque e assim prossegue. Há toda uma série de gerações que Mateus vai enumerando. Para entender isso, é preciso situar-se na cultura judaica, na língua judaica da época, onde não existia a palavra genitores ou pais. Havia um pai, que é quem gera, e a mãe, que só dá à luz. No nascimento de uma criança, não é que o pai e a mãe contribuíram da mesma forma. Não, para o judeu, a mãe era considerada uma espécie de incubadora, que apenas recebia o esperma do marido e depois, no devido tempo, o expulsava. E por isso é um homem que gera um outro ser humano. Bem, temos toda, como eu dizia no início do Evangelho segundo Mateus, temos toda uma genealogia de Jesus, geração após geração, de homens que geram outros homens, até chegarmos, atenção, no versículo 16 ou 16 do primeiro capítulo de Mateus, que começa dizendo Jacó. E Jacó é o avô de Jesus, pai de José. Jacó gerou José. E aqui seria de esperar, nesse versículo 16, pela 40ª vez, o verbo gerar. E José gerou Jesus. Em vez disso, esta genealogia é truncada neste ponto. E fala assim: Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Há uma novidade? Aliás, uma novidade incrível. É atribuído a Maria o mesmo verbo gerar que foi atribuído à geração dos outros homens. O que o evangelista quer dizer com isso? Que com Maria, aquela tradição nascida nas origens dos tempos e que levou adiante toda a história de Israel, termina com José. Quando o pai gerava um filho, não lhe transmitia apenas a vida física, biológica, mas toda a tradição e espiritualidade de seu povo. Enfim, todo esse precioso capital de história interrompe-se em José. Com Jesus há uma nova criação. Comecemos então o texto de hoje. Mateus capítulo 1, versículo 18a nos diz assim: Eis como foi a origem de Jesus Cristo. Vejamos então o trecho que a liturgia nos apresenta neste domingo, é Mateus capítulo 1, dos versículos 18 ao 24. Eis como foi a origem de Jesus Cristo. Literalmente, esta é a gênese de Jesus Cristo. E o evangelista, com essa palavra, gênese, que quer dizer origem, recorda o primeiro livro da Bíblia. Ele quer indicar que em Jesus há uma nova criação. Algo novo, algo que nunca aconteceu. Prossigamos. Versículo 18, segunda parte, diz o seguinte: Sua mãe, Maria, desposada com José, antes de conviverem, achou-se grávida pela ação do Espírito Santo. Não sendo noiva, ela era casada. Também aqui precisamos entender como era a instituição do casamento no tempo de Jesus. O casamento naquela época acontecia em duas etapas. A primeira parte, que se chamava noivado ou compromisso, e a segunda parte, que se realizava um ano depois, que era o casamento. Portanto, o matrimônio se dividiu em duas partes. Aqui Maria e José estão na primeira fase do matrimônio. Ela já é casada. Eles já são marido e mulher, mas ainda não moram juntos. Só estão noivos, digamos assim. Apesar que o noivado já era casamento, era parte do casamento, como acabamos de explicar. Casada com José, portanto, antes de passarem à segunda fase, a da coabitação na casa paterna, diz o evangelista, achou-se grávida pela ação do Espírito Santo.
O que quer o evangelista indicar com esta afirmação? Antes de tudo, vamos aos termos. Em hebraico, o termo espírito, ruach, é feminino. Em grego, pneuma, é neutro. Portanto, o evangelista evita absolutamente qualquer referência àquelas histórias frequentes no mundo pagão de deuses que copulavam com meninas. Aqui não se trata de acasalamento de macho com fêmea, por isso o evangelista usa o termo neutro para espírito, que é pneuma. Mas o que é o Espírito Santo? Ora, o Espírito Santo é a força criadora de Deus. O que nasceu em Jesus é a mesma força que iniciou a criação. No livro do Gênesis, ao qual Mateus se refere, lemos, abre aspas, no princípio Deus criou o céu e a terra, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Está assim lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, e segunda parte do versículo 2. Agora, o Espírito de Deus irrompeu novamente nesta criatura que é Jesus. Vejam só a importância. Prosseguindo, leamos agora o versículo 19 do primeiro capítulo de Mateus. José, seu esposo prometido, sendo justo e não querendo expô-la, cogitou em despedi-la secretamente. A palavra justo aqui não tem o significado moral que nós damos a ela. Justo significa fiel observador de todas as regras e prescrições da lei. Já na primeira fase do casamento, os noivos eram marido e mulher. E o homem tomava precauções a esse respeito, estabelecendo que, em caso de adultério, a mulher deveria ser apedrejada, ou seja, morta. Bem, José está em um dilema. E esse drama, nos livros apócrifos, por exemplo, no proto-evangelho de Tiago, é expresso de maneira muito eficaz. Lá no proto-evangelho de Tiago, aparece José dizendo, se eu esconder o seu erro, quer dizer, o erro de Maria, que está grávida, sem ter tido relações com ele, estarei lutando contra a lei do Senhor. Então José se depara com um drama. Ele é um fiel observador da lei, a lei o manda denunciar e fazer perecer a mulher adúltera infiel. Mas José não tem vontade de fazer isso. Mateus diz, cogitou em despedi-la secretamente. Ora, o repúdio da esposa era algo muito simples naquela época. Era uma folha de papel onde o marido simplesmente escrevia, a partir de hoje você, fulano, não é mais minha esposa. Pronto. Então ele entregava essa folha para a mulher e ela ia embora da casa dele, da casa do marido. Os motivos do repúdio eram múltiplos e, portanto, não havia problema para José em repudiar Maria. Por isso que ele está pensando em fazer isso. Pouparia ela de muitos dissabores e até evitaria a morte dela. Prosseguindo, em Mateus capítulo 1, versículo 20, na primeira parte, lemos. Enquanto assim ponderava, apareceu-lhe em sonho um anjo do Senhor que lhe disse. É a primeira vez, aliás, no Evangelho de Mateus, que aparece esta expressão, anjo do Senhor. Deus, na cultura judaica, estava longe dos seres humanos. E quando tinha que intervir na vida deles, nunca se apresentava com a sua divindade, pessoalmente, mas através daquela fórmula que é o anjo do Senhor. O anjo do Senhor não significa um anjo enviado por Deus, mas na Bíblia é o próprio Deus quando entra em contato, em comunicação com os seres humanos. E por que em um sonho? No livro de Números se lê, abre aspas, escutai minhas palavras, se há entre vós um profeta do Senhor, eu me dou a conhecer a ele em visões e falo a ele em sonhos. Está lá no capítulo 12, versículo 6 de Números. Deus está realmente longe dos homens. Ele não se manifesta diretamente aos homens, mas apenas através de sonhos. Este anjo do Senhor aparece pela primeira vez e aparece 3 vezes neste Evangelho de Mateus. E aqui é a primeira vez. É Deus comunicando a vida. Depois aparecerá para defender esta vida das tramas assassinas de Herodes. E então, no momento da ressurreição,
para confirmar que a vida, quando vem de Deus, é indestrutível. Prossigamos. Os versículos 20b a 21 do primeiro capítulo de Mateus nos trazem: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aqui está a garantia de Deus de que Maria não é uma mulher adúltera, não traiu José, mas algo novo foi criado nela. É uma nova criação que toma forma em Maria. Por isso a presença do Espírito Santo. Assim como o Espírito Santo pairava sobre as águas no momento da criação, agora o Espírito Santo está sobre Maria, criando algo novo nela. O evangelista faz uma conexão entre o nome de Jesus e a salvação do povo dos pecados. Isso não pode ser entendido em nossa língua, mas em hebraico é. Porque Jesus em hebraico é Yeshua. E o verbo salvar no tempo futuro, que quer dizer salvará, em hebraico é dito Yoshua. Portanto, em hebraico há um trocadilho. Você o chamará de Yeshua, quer dizer Jesus. Ele, na verdade, Yoshua, quer dizer salvará seu povo. Então, Yeshua, Jesus com Yoshua, temos aí um trocadilho, né? Jesus, Yeshua, que quer dizer aquele que salva, e Yoshua salvará. Então, em português, temos que traduzir com a seguinte expressão: será chamado Salvador porque salvará o seu povo dos seus pecados. Né? Será chamado Salvador, Jesus, porque salvará seu povo de seus pecados. Mateus é o único evangelista que na ceia do Senhor acrescenta as palavras que o sangue de Jesus é dado para pagar em remissão dos pecados. Os pecados não são as faltas dos homens. O pecado é um passado negativo. É um passado não conforme ao desejo de Deus. Esse é o pecado. Prossigamos. Os versículos agora de 22 a 23 do capítulo 1 de Mateus nos dizem: tudo isso aconteceu para se cumprir o que havia sido dito pelo Senhor por meio do profeta. Abre aspas. Eis que a virgem ficará grávida e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Refere-se essa citação ao capítulo 7 de Isaías, versículo 14. Porém, na tradução grega dos 70, a chamada Septuaginta, onde o profeta se dirige ao rei Acás, anunciando o nascimento de um filho, que será o futuro rei Ezequias. E é até aqui que o evangelista nos quis levar. Esse é o fio condutor de toda a teologia de Mateus, de todo o seu evangelho. A grande novidade que Jesus trará é a seguinte: que Deus se faz homem. Ou seja, Deus está conosco a partir de agora. E por que esse é o fio condutor? Porque aparece aqui no início, nessa citação, dizendo que Deus está conosco, Deus é o Emanuel, voltará a aparecer na metade do Evangelho, no capítulo 18, versículo 20, e depois, bem no finalzinho do Evangelho de Mateus, aparece novamente, capítulo 28, versículo 20, com as palavras de Jesus: eu estou convosco para sempre. Esta é a novidade que Jesus nos traz. Ou seja, um Deus que não está longe, mas um Deus conosco. Então, se Deus está conosco, não é mais um Deus para buscar, mas para acolher. E com Ele, e como Ele, ir ao encontro dos seres humanos. Enquanto antes a humanidade vivia para Deus, ela se orientava para Deus. A meta era Deus. Agora, a humanidade, com Jesus, vive de Deus e com Ele, como Ele, leva esta onda de amor a toda criatura. Finalmente, agora os versículos de 24 a 25 do primeiro capítulo de Mateus, que nos dizem: ao despertar do sono, José fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e acolheu sua mulher. E não conviveu com ela enquanto não deu à luz o filho, ao qual ele pôs o nome de Jesus.
Portanto, José é apresentado como o justo no verdadeiro sentido. Aquele que, mesmo indo além da tradição das prescrições da lei, está em harmonia com a palavra de Deus e a observa, mesmo quando isso vai contra seus próprios costumes e regras religiosas. Mas, graças a esta omissão da observância da lei, o Espírito Santo encontra uma brecha e pode uma nova vida ser formada, que é a vida de Jesus. Pois bem, depois dessa belíssima reflexão nos proporcionada pelo Frei Alberto Maggi, biblista italiano, eu agora apresento a minha própria interpretação e comentário a respeito desta leitura do Santo Evangelho deste quarto e último domingo do Advento. E começo citando o profeta Jeremias, capítulo 29, versículos de 13 a 14a. Jeremias nos diz assim: "Haveis de me buscar e me encontrareis, se me buscardes de todo o coração. Eu me deixarei encontrar por vós e mudarei vosso destino." Pois bem, Deus, quando irrompe na vida dos seres humanos, nem sempre o faz pelas vias tradicionais, corretas, justas, perfeitas. Sua presença em nossa história se dá pelas vias humanas, sempre. Por isso, Mateus denomina Jesus de Deus conosco. Deus que está presente na história humana, não nos céus, não distante, mas próximo a cada um de seus filhos e filhas. Como expressa muito bem o teólogo espanhol José María Castillo, que diz: "O Evangelho de Mateus deixou claro, desde o início, que Jesus era Deus conosco, porque sua origem não veio do que a condição humana dá de si mesmo, mas da presença em sua vida, desde o início, do Espírito Santo." O evangelista que redigiu esse evangelho, composto em torno dos anos 80, depois de Cristo, sabia bem como tinha sido Jesus de Nazaré e como ele havia vivido em seu tempo. Por isso, torna-se muito importante o fato de Mateus apresentar as 3 maiores preocupações de Jesus, como sendo, primeira, a saúde dos enfermos; segundo, a alimentação dos pobres; terceiro, as relações humanas serem as melhores possíveis. Constata-se isso facilmente lendo com atenção o Evangelho de Mateus e registrando todas as ações e palavras de Jesus. Elas se dirigem precisamente para essas 3 grandes preocupações. Ora, isso revoluciona o modo de viver e praticar a religião e a fé naquele tempo, bem como hoje também. Se o Cristo, desde o princípio, foi inspirado e orientado pelo Espírito Santo, tudo o que ele fazia era a vontade de Deus. O Salvador devia agir como Deus queria. Portanto, o que nos salva de verdade é termos essas mesmíssimas preocupações de Jesus. Deus é conosco justamente para que possamos ter as mesmas atitudes e objetivos de Jesus, que é fazer a vida do ser humano ser melhor, proporcionando-lhe saúde, alimento e bem-estar humano e espiritual. Esse é o núcleo da fé cristã e da espiritualidade do Natal. Deus conosco nos leva a assumir de modo radical e profundo o amor pelo ser humano. Sem isso não há fé nem salvação. Para isso é fundamental sentirmos de verdade a sua presença dentro de cada um de nós. E como isso pode se dar? Há necessidade de fazermos um profundo e sereno silêncio, tanto interior como exterior, acolhendo em seguida a paz, a vida, o amor, o perdão. Enfim, tudo o que pudermos captar em nossa existência e que nos chega do mais íntimo de nós mesmos. Um dos maiores teólogos do século XX, o padre jesuíta alemão Karl Rahner, afirmava: esta experiência do coração é a única com a qual se pode compreender a mensagem de fé do Natal. Deus se fez homem. E agora,
concluindo essa meditação de hoje, vamos fazer esta oração que nos ajuda a interiorizar ainda mais toda a riqueza do Evangelho deste último domingo do tempo do Advento. Este último domingo que nos prepara para o Natal. Você vai ver o texto aparecer a partir de agora, aí também na sua tela. Tudo acontece, ó Deus, segundo um plano secreto, que só Tu conheces e nós o descobrimos entre perguntas, dúvidas e medos, surpreendidos no final por Tua imaginação e genialidade. Torna-nos disponíveis para acolher, como Maria e José, os acontecimentos indecifráveis da vida, para os conservar e meditar à luz da Tua palavra, como as pérolas escondidas no campo ou como a semente caída na terra, esperando que nos apareçam como peças do Seu projeto de salvação. Amém. Eu desejo a você, querido irmão, querida irmã, uma excelente semana pré-natalina, que Deus lhe abençoe, derrame sobre ti as suas graças e até o próximo final de semana, véspera de Natal, se Deus quiser, sempre aqui pela TV Canal 10 de Fernandópolis. Muito obrigado.